E aí, pessoal, tudo jóia? Alexandre Lima falando. Explicar para vocês essa questão do sistema proporcional, porque muitas vezes você está votando em um candidato e você gosta daquele candidato, você confia o voto nele, mas aquele voto pode estar indo para outro candidato. É o caso de candidatos com supervotação, né? Candidatos que vão ter muito voto, que vão superar o coeficiente eleitoral e acabam puxando outros carrapatos junto com ele. Pessoas que às vezes vão ter opiniões, ideias totalmente diferentes daquele que você está votando. Isso é uma preocupação que tem que ter, sobretudo com os candidatos ali top, né? Os candidatos que estão em primeiro, segundo lugar, porque eles estão virtualmente eleitos, não tem como, até pelo número do partido, né? Então, assim, são candidatos que acaba que eles querem ter uma votação muito alta para mostrar força, né? Mas com isso a gente acaba puxando outros carrapatos junto, né? Na aba do partido, justamente por esse sistema proporcional. E não adianta a gente eleger um bom e eventualmente eleger outros ruins, né, com o mesmo voto que você está conferindo naquela pessoa. Então tem que tomar cuidado com os candidatos de muita votação, né, candidatos aí que a gente vê que tem ampla visibilidade, grande apoio, né, inclusive apoio direto do presidente, enfim. Bom, vamos lá, vamos explicar para vocês poderem entender como é que, porque a maioria das pessoas acham que as eleições proporcionais, ou seja, deputado estadual e deputado federal, e quando tem eleições municipais vereador também, é a mesma lógica, acha que o mais votado é que entra, e não é o mais votado que entra, tá? Vamos lá que vocês vão entender aqui, eu desenhando, acho que vai ficar mais fácil. Vamos supor, no caso aqui de Minas Gerais. Minas Gerais nós temos aqui, vou colocar Minas Gerais, nós temos 53 vagas. Então, dos 513, né, eu não sei se vocês sabem, deputado federal, apesar de federal, a votação ela é estadual. O deputado federal vai votar coisas que vai interferir no país como um todo? Sim, vai. Mas a votação é estadual. É feita dessa maneira porque senão todo candidato ia pedir voto em São Paulo, né? São Paulo, Minas Gerais, no Sudeste. Então o cara que é lá do Acre, né, ele jamais teria interesse, enfim, né, no Acre, representatividade, porque todo mundo, né, onde estão a maioria dos eleitores, estão em São Paulo. Então, aí perderia essa lógica, iria gerar um problema de ordem federativa, né? Então, assim, no nosso pacto federativo. Então, a votação ela é estadual. O único candidato que você pode votar em qualquer lugar do país, o único cargo que é nacional a votação é para presidente da República. Todos os demais são estaduais, tá? E quando tem eleições municipais, dentro do seu município, prefeito e vereador, perfeito? Então, 53 cadeiras dos 513, né? 53 parasitas são de Minas Gerais, né? O total são 513, tá? Para a Câmara Federal, né? A Câmara dos Deputados. Muito bem. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral. Deve ter em torno de entre 11 a 13 milhões de votos válidos, né? Mas para facilitar o meu cálculo, para eu conseguir chegar aqui num cálculo e facilitar para vocês poderem entender, vamos supor que Minas Gerais teve 5 milhões e 300 mil votos, tá? 5 milhões e 300 mil. Vai dar mais, mas, né, estou considerando aqui para facilitar o meu cálculo. Então, esses são todos os votos válidos. No caso, para o cargo de deputado federal, só para vocês poderem entender aqui a lógica, no caso, para o cargo de deputado federal, todo mundo que votou em algum deputado federal ou voto de legenda, porque é possível também votar na legenda mesmo para deputado federal, porque o voto vai primeiro para o partido. Depois é que aquele voto do candidato que você escolheu vai ordenar ele na lista. Por isso que é um sistema proporcional de lista aberta. Vocês vão entender já já. Então, vamos supor que foi 5 milhões. Exclui branco, nulo, quem não foi votar. Quem vota em branco e nulo é a mesma coisa de uma parede, de um cavalo. Não participa do jogo do poder. É simplesmente um objeto nessa relação. Ou seja, outras pessoas vão decidir por você. Quem vota branco, nulo, uma parede, um cavalo, e quem vota branco ou nulo é a mesma coisa para o jogo do poder. Para a política não tem relevância nenhuma. Então, 5 milhões e 300 mil votos para algum deputado federal ao voto de legenda. A gente divide pelo número de cadeiras da respectiva casa legislativa, para a gente chegar no chamado coeficiente eleitoral. Dividindo por 53, vai dar 100 mil votos, né? Peraí, 100 mil votos, né? Esse é o número para se fazer uma das 53 cadeiras aqui.
esse é o coeficiente, ou seja, isso daqui é necessário para fazer uma cadeira. Só que 95%, e aqui não é um número que eu estou chutando não, é efetivamente 95%, dos 513 parasitas lá que estão lá em Brasília, não conseguiram esse coeficiente sozinho. 95%. 5% deles, 27 deputados, somente 5% que conseguiram bater esse chamado coeficiente eleitoral. Fizeram esse coeficiente ou mais, né? Somente 5. E aí o que acontece? Vamos supor aqui, partido X, partido Y e partido Z. Muito bem. Vou fazer uma tabelinha aqui para vocês poderem entender. Esses partidos, cada um deles lançou 53 candidatos, ou seja, uma chapa completa para 53 vagas ali, né? Então, aí nós temos aqui o candidato 1, 2, 3, 4, 5, aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí tem os outros abaixo, é 6, 7, 8. Todo mundo que recebeu algum voto, todos, eleitos ou não eleitos, o cara que recebeu um voto está contando. E aí conta para o bolo do partido, para definir quantas vagas o partido vai ter direito. Então vamos supor que nesse partido X, o primeiro colocado, meu exemplo, o coeficiente é 100 mil. Então vamos colocar aqui que o primeiro colocado teve 200 mil votos. O segundo colocado aqui teve 30 mil. 30 mil votos. O terceiro aqui teve 10 mil votos. O quarto aqui teve 5 mil. Esse outro teve 3 mil votos. E aí vai descendo aqui. Essa como a lista é ordenada de acordo com a votação que o candidato teve. Esse outro aqui, esse partido Y, o primeiro lugar teve 90 mil votos. O segundo segundo colocado aqui teve 5 mil votos. O terceiro teve 500 votos. E daqui para baixo só foi caindo. 300, 200, né? Votos aqui. Muito bem. Aí o outro teve aqui 1 voto, 2 votos, enfim. Esse daqui, ó, partido Z, o primeiro aqui teve, vamos colocar 80 mil votos. 80 mil votos. Esse segundo aqui teve, vamos colocar 35 mil votos. Esse outro aqui teve já 1000 votos. Esse daqui teve 500 votos. Esse teve 200. E daí foi descendo. Muito bem, olha nessa lógica aqui. Nesse partido X, se a gente somar todos os votos, vamos supor que deu 300 mil votos aqui. Tá? Somou todos, tá? A gente pega isso tudo aqui, ó. Quem foi eleito, quem não foi eleito, quem teve 1 voto, 2 votos, 1000 votos, 200, você soma tudo. O partido somado teve 300 mil. Aqui, somado todos, deu 97 mil votos. Somado todos. Então, 95 aqui com esses dois, 95.500, 95.800, 96, né? E por aí vai. Foi descendo aqui, deu 97 mil votos. Esse outro aqui, somado aqui os votos, deu, sei lá, 130 mil votos. Opa, aqui não tem ponto não. Enfim, né? Vocês entenderam aqui. 130 mil votos. Dentro dessa lógica aqui, dentro dessa composição, como é que funciona, tá? É lógico que tem as quebras, as sobras, tá? E aí a sobra entra quem teve mais votação dentro da sobra, né? Mas isso aqui é a lógica do sistema. Dentre esses candidatos que eu desenhei aqui, quem que vocês acham que vai ser eleito? Vai ser eleito esse cara aqui, ó, que teve 200 mil, ele bateu o coeficiente e ainda fez mais uma cadeira, sozinho. Então ele rebocou esse outro cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, não bateu 100 mil votos, mas esse daqui fez 100 mil votos a mais. Então, ele deu a cadeira pro cara de baixo, tá? Esse cara de baixo teve 30, aqui teve 10, 5 e tal. Somado, deu 300 mil votos. Então, os caras que estão aqui embaixo, do terceiro lugar para aqui embaixo, fez a cadeira desse de 10 mil. Esse daqui também entra, porque a totalidade foi 300 mil votos. Esse cara aqui, ó, fez 90 mil votos, foi muito bem votado, mas ele fez o coeficiente sozinho? Não.
Ele precisou da legenda, só que a legenda dele foi muito fraca. Os demais aqui embaixo deram pouco voto, deram só 7 mil votos para ele, né? E aí o que acontece? Esse partido não fez a cadeira. Esse cara aqui, ó, não entra. Olha só, nesse partido aqui, um cara com 10 mil votos entrou e esse daqui teve 90 mil votos e não entrou. Porque ele não fez o coeficiente. Esse número aqui tem que ser feito pelo partido, não individualmente o candidato. Esse outro aqui, ó, fez 80 mil votos, embaixo 35. Mas o partido só fez uma cadeira. Esse aqui entra. Esse cara aqui, ó, não entra. E ele fez 35 mil votos. O segundo local aqui, ó, teve menos votos que ele e entrou. O terceiro teve muito menos, 3 vezes menos, e entrou também. Vocês estão entendendo como é que funciona, que é a lógica do sistema proporcional? Então, candidatos de muita votação, por exemplo, aqui em Minas Gerais, quem deve rebocar a gente deve ser o Nicolas Ferreira, ele deve puxar uns 3 ou 4 com ele, com a votação, é candidato aí para quase 1 milhão de votos. É um bom menino, inclusive, né? Mas, infelizmente, por essa lógica, ele acaba puxando outros com ele, né? Eu fiquei surpreso com algumas pesquisas, infelizmente, é uma surpresa negativa. O André Janones deve também puxar umas outras pessoas com ele. É um cara que está apoiando Lula e tudo, enfim, né? É tudo que a gente não concorda, mas ele deve ter muita votação também, infelizmente, né? Então é outro que vai puxar uns carrapatos junto com ele também, né? Então, assim, esses candidatos de muita votação, você tem que escolher justamente esses candidatos aqui, ó, de votação mediana, né? Porque o cara que tem muito voto, e aí eu tô falando do sujeito virtualmente eleito, ou seja, uma dedada de alguém, né? O Bolsonaro indicou esse, o Lula indicou esse, né? Com número dentro do partido, que é o número puxador de voto, né? Esses candidatos, a gente tem que realmente tem que escolher um candidato de votação mediana, porque senão, dentro dessa lógica aqui, você reboca um monte de parasita junto. Lembrando aqui, ó, 95% foram eleitos nessa lógica aqui. Então, se você não conferir o seu voto a alguém de votação mediana, acontece isso daqui, ó. Né? Só em Minas Gerais são 53 parasitas lá dentro. Aí. Se a gente colocar só um, não adianta. A reboque vir outros que, eventualmente, não vai defender as mesmas ideias que você. Então, para votação para deputado estadual, deputado federal, pensem nisso, gente. Pensem nisso, porque senão acontece essa lógica aqui que eu estou explicando para vocês. Perfeito? Forte abraço e qualquer coisa estou à disposição, estou às ordens.